maior erro que eu cometi durante a preparação para concursos foi ignorar a revisão. Eu só consegui fazer 90% de uma prova para procurador quando eu passei a dar total importância para as revisões. E eu vou te ajudar a vencer essa barreira. Mas antes, já se inscreve no canal se você está determinado a conquistar a sua vaga no próximo concurso público. O primeiro passo para você ter uma revisão eficiente é o caminho entre aprender, identificar o que você precisa saber e relembrar. Este caminho, ele é fundamental. Quando você está formando a base, tudo parece que é muita informação. E você irá sentir que está nadando em mar aberto e não chega na praia. Por isso que o estudo precisa estar atrelado à revisão. Você estuda por videoaula, então você vai ficar reassistindo depois. Você estuda grifando, então faça grifos eficientes, grifos estratégicos, para que você já pense, quando eu for reler esse material, eu preciso só grifar o que é importante. Então não grife demais, faça um grifo que seja realmente daquilo, das informações que você tem que destacar para memorizar. Então sempre que estiver estudando, é pensando como é que eu vou fazer para revisar esse assunto depois. O segundo passo é ter clareza do que precisa ser revisado. Lembre sempre de dois pilares: probabilidade e previsibilidade. Toda banca terá os assuntos clássicos e repetitivos. O que vale mais, lembrar daquela classificação doutrinária super específica ou memorizar aquele artigo da Lei de Improbidade Administrativa que sempre cai? É isso que vai dar previsibilidade para a sua prova. Então você tem que focar nas súmulas mais importantes, teses de repercussão geral, as pegadinhas clássicas. Então, o que é mais provável de cair, você sabendo disso, você vai chegar na prova com mais previsibilidade. Você vai chegar lá, isso aqui eu já estudei, isso aqui eu revisei. Então, você vai tendo um campo em mente que, se a banca cobrar isso, eu já revisei, eu já estudei. Então, foque no que é provável e torne a prova previsível para você conseguir focar em acertar as questões. Essa é a prioridade, sempre. Ao me dar conta desses dois passos, foi que aí que eu tive uma virada de chave e passei a construir os meus materiais. Eu passei a construir um material de guerra, como uma arma de guerra para vencer aquela prova. Eu aceitei a contragosto que conhecimento ninguém te tira, você mesmo que esquece. Por isso que a revisão ela é fundamental. Rebeca, em que momento eu reviso? É claro que a revisão ela deve fazer parte do seu estudo regular. Então, quando você está errando muitas questões ou você não compreendeu aquele assunto, você vai precisar reestudar, revisitar aquele conteúdo. Isso é óbvio. Agora, eu adotei uma estratégia que para mim foi o que foi a virada de chave e fez eu ter um resultado muito bom em uma prova específica. Eu adotei a estratégia de escolher um período específico para focar na revisão. E esse período é as 3 semanas de vésperas, 3, 4 semanas antes da prova. Por quê? Então, nessas semanas eu tenho a prioridade de pegar aqueles conteúdos que eu tô tendo mais dificuldade ou que eu tô mais esquecida. Então, faz tempo que eu não reviso direito urbanístico, já faz vários meses que eu não toquei no material desse assunto. Eu vou lá e reviso o direito urbanístico, ele vai ser minha prioridade número 1. A segunda prioridade, direito penal, por exemplo, direito ambiental, que tem muito decoreba. Então, eu vou por prioridade daquilo que tem mais chance de cair sempre e aquelas matérias que eu tô mais esquecida e que eu tenho mais dificuldade. Então, essa é a ordem de prioridade na hora da revisão. E por que eu começo 3 semanas antes? Porque um pouco mais de segurança, de saber que eu vou ter um tempo mais tranquilo para revisar o máximo possível. Então, 3 semanas vai dar um certo ajuste ali para eu conseguir ver as jurisprudências mais importantes. Por exemplo, Procuradoria Municipal, eu tenho que revisar dados relacionados a impostos municipais, principalmente os que são repetitivos e teses de repercussão geral. Então, nesse período, perto da prova, eu vou revisando os decorebas, revisando fundamentalmente os meus materiais e jurisprudência e o que for ali extra. Além disso, eu vou fazendo questões e uma coisa que me ajudou muito foi baixar o aplicativo do Que-Concurso no meu celular. Então, tô no momento livre, tô na academia, tô, sei lá, numa fila de banco, qualquer coisa, você tá ali, em vez de estar vendo TikTok, você tá fazendo questões. Tempo de otimizar, onde estiver livre, fazendo questões também vai te ajudar muito. Então, é muito nesse sentido de
ser muito estratégico nessa reta final, de realmente deixar na memória de curto prazo as informações que são mais importantes. Vou dar um exemplo aqui para vocês. No meu material, o meu foco é ter as informações que vão cair na prova. Informações daquilo que realmente a banca cobra. Então, eu tenho muitas tabelas, muito do que é decoreba tá lá destacado. Por exemplo, em execução trabalhista, eu tenho essa tabela aqui com todos os prazos, percentuais que são do processo da execução trabalhista. Então, compilados numa tabela super rápida de revisão. E essa é a ideia, de você ter aquilo que é mais estratégico para revisar. Eu não tenho como revisar tudo, eu não tenho como revisar todos os artigos da CLT. Então, no meu material, eu já fiz esse trabalho, eu já fiz o trabalho de extrair da CLT, extrair das OJs, tudo que é pertinente, que vai cair na minha prova. Alguma coisa do que está ali é o que é sempre cobrado. Então, eu já tenho no meu material pronto para eu revisar. Outra coisa, o básico e o detalhe. Recurso de revista, você já sabe que é o recurso cabível para o TST. Isso é uma coisa básica. Agora, aquele detalhezinho que é justamente aqui, recurso de revista, saber quais são hipóteses de cabimento do recurso de revista no rito sumaríssimo, na execução fiscal. Então, são esses detalhes que eu já faço, já crio tabelas, coloco nos meus materiais. E você pode fazer isso também em casa, detalhes que irão fazer a gente acertar mais questões na hora da prova. Se você revisa isso daqui na véspera da prova, você tem chance de olhar para a questão e já identificar o erro, já identificar qual foi ali a pegadinha e já saber, não, isso aqui não cabe. Então, foi isso que eu fiz, foi essa preocupação que eu tive e eu peguei essas matérias que eram ditas como secundárias, que é trabalho previdenciário, ambiental, e construir materiais estratégicos. Vou te dar um exemplo de ambiental. Eu tenho essa tabelinha aqui porque tanto na prova discursiva como na prova objetiva, essa distinção, essa decoreba de saber quais eram as competências dentro ali da Lei de Recursos Hídricos é fundamental porque sempre é cobrado em prova. Então eu já fiz esse trabalho e na véspera da prova pego o meu celular e fico tentando decorar, porque é um trabalho de puro decoreba. É claro que eu procurei entender primeiro e no meu material eu coloco lá uma breve explicação para que a gente consiga entender e facilitar assim a memorização, mas essencialmente é um trabalho de memorizar. Então quando eu coloco no meu material um esquema já super condensado, resumido do que eu tenho que saber, então se eu pelo menos memorizo isso daqui, a minha chance de acertar as questões sobre esse assunto são muito mais altas. Então, esse é o trabalho, essa forma que eu fiz com a Constituição Federal, então, direito constitucional, que essencialmente questões estarão na Constituição. Eu fiz esse trabalho também, direito financeiro, todos eles pensei em estratégias e fui montando os meus materiais que eu considero como armas de guerra. E se você quiser conhecer esses materiais, é só clicar aqui embaixo no link da descrição. Eu passei anos até conseguir ter um material tão aperfeiçoado, mas você pode ter ele com apenas um clique. Então, se você quiser conhecer, quiser estudar com eles, basta clicar no link aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Então, resumindo, 3 semanas antes da prova, eu reviso meu material, reviso a jurisprudência mais importante, gravo o áudio se for preciso. Então, como no meu material já tenho tabela, já tenho as informações que são mais caras de prova, eu tento de toda forma decorar, seja gravando um áudio, seja repetindo, seja relendo várias vezes, até conseguir decorar mesmo, porque como é uma coisa muito específica, é um prazo, é um decoreba ali, do que está na lei, eu preciso deixar na memória de curto prazo para chegar na prova e tá aquilo ali muito fresco e mais segura na hora de acertar, marcar a minha bolinha. Essa foi a chave quando estiver estudando, pensando sempre na revisão, então por isso que eu construí os materiais e perto da prova, revisar esses materiais. Então é uma coisa que atua em conjunto. Eu espero que essas dicas te ajudem a acertar mais questões durante a prova. Segue esse canal para mais dicas do concurso e vamos juntos até a nomeação.